Eu fui conhecer Deus com 17 e mais próximo aí com 19 anos, mas hoje eu tô com 45. E eu falo, meu Deus, se não fosse Deus na minha trajetória, onde que eu estaria hoje? E essa é o que eu tento, onde eu tô hoje, o que Deus quer para nossa vida é o que eu recebi, é fazer parte da nossa vida. E onde eu tô, eu tento mandar essa mensagem. Tem uma crise muito forte, eu ligo pro Gugu e pro Marco e digo, eu preciso de vocês aqui. Preciso de vocês aqui. Eu não consigo mais sozinho, eu preciso de Deus, eu preciso de vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Hoje, Ricardo Barbie comigo aqui. E aí? Ué, expectativa? Tamo aí de novo. Hoje a gente tem uma mesa internacional, tem um cidadão espanhol aqui com a gente, cara. Muita honra hoje, tô muito feliz. Grandes amigos estão aqui hoje. Muito bom, muito bom. Foi difícil marcar, né? Mas chegou o dia. Esse povo tem uma agenda complicada, né? Tem. Eita. Mas vamos compartilhar então quem é que tá aqui com a gente. Começa com ele, que ele é mais velho. Ah, tá, então tá. Tá, mas se eu falar o nome, será que vão entender? É isso que eu ia falar. Como eu apresento esse cara? Pelo nome ou como ele é realmente conhecido? Né? Eu não sei se alguém vai conhecer como Marlio. Pode falar teu nome, não? Pode. Esse é o Marlio Joel Lira Coelho. Esse mesmo. Meu amigo de uns 30 anos, o Balo, mais conhecido como Balo, jogador de futebol de salão aí, da Liga Espanhola. É isso, Balo? Isso, ex-jogador, né? 30 né? quilos, 30 quilos a menos. Aquele ex-jogador em atividade ou ex-jogador mesmo? É 30 quilos atrás. Ex-jogador mesmo. Ex-jogador. Tá certo. Nem pelada mais, Bela. Não, só quando o aniversário do Gugu, uma vez por ano. Uhum. Tá certo. Daí eu joguei. Sem lesão, sem lesão. Espero que no próximo o Deco chegue no horário para que a gente possa ter eu possa ter um meia de qualidade de ligação do meu lado ali. E Gugu, Márcio Coelho, também com a gente. Bem, obrigado muito. É um privilégio estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater um papo bacana. Show. Ô, Gugu, quantas vezes você foi chamado de Gustavo? Quantas vezes eu não fui chamado de Gustavo? O cara se chama Mas essa Márcio, é uma história. Gugu. Todo mundo pergunta e eu não sei. Te falar que eu não sei. Da onde veio? Da onde veio? A teoria. A hipótese mais provável é pelo filho do Popeye da Olivia Palito. É a única explicação que eu consigo encontrar. Mas ele, Marlio e Balo, é porque ele não conseguia falar o nome dele, que é muito fácil de falar, né? Eu falava Malo, Balo, e aí o Marco, nosso irmão mais velho, acabou me apelidando de Balo e a única pessoa que me chamava de Marlio era o nosso pai. Quando tava brabo. Quando tava brabo. Marlio e Márcio. Mas, gente, é muito legal ter vocês aqui e nós estamos finalizando o mês que nós definimos aqui só homens nessa mesa e paternidade, né? E a história de vocês, a relação com o pai de vocês e a semente que ele plantou na vida de vocês, é isso que a gente queria compartilhar hoje aqui, né? Vocês são fruto, e a gente acha que poderia, né, contar essa história hoje aqui, mas vocês são fruto de um pai que teve uma vida transformada e que através daquilo que ele fez e do que vocês observaram, pôde ter vocês também as vidas transformadas, né? E o Marcos também, que não está aqui, enfim. Mas a Cláudia. Mas a vida de vocês foi transformada através do relacionamento com o pai, né? Com aquilo que ele deixou, especialmente nos períodos finais da vida, digamos, né? Então, como que foi a infância de vocês? Como que foi a vida e a infância de vocês com seus pais? Bem, a nossa história começa mais novos, eu e o Balo, e a gente tem 2 irmãos mais velhos e tem outros irmãos, e essa promessa é para esses outros irmãos também. Tu falou da Cláudia, a gente tem outros irmãos e eu creio que eu recebi uma promessa de Deus que Deus iria transformar toda a descendência do meu pai, e a gente crê que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas a gente pequenininho, eu com 5, ele com 6 anos, a gente sofreu um acidente, voltando de São Miguel do Oeste, e nosso pai dormiu no volante, acabou capotando o carro e a nossa mãe acabou falecendo dia de Natal, né? Então a Débora, minha esposa é psicóloga, ela fala que as lembranças que eu tenho da minha mãe são inferências, histórias que as outras pessoas contam e que eu acabo incorporando. No meu coração eu tenho
algumas ligações, mas aí pequenininho, e fica o nosso pai, com 4 filhos, 2 adolescentes e 2 crianças, né? Esse é o começo da nossa história, com o nosso pai, carregando uma culpa enorme, um peso gigantesco, e a gente começa a desenvolver esse crescimento, né? Foi um período muito duro, mas que acabou gerando entre nós, como família, algo muito precioso. No momento de muita dor, a gente acabou se unindo muito e a gente até hoje, né? Perdemos o pai também eu com 19, o Balo com 20. A gente acaba se unindo também como irmãos. Isso foi provocado por essas tragédias, né? Mas em momento nenhum eu creio que Deus se distanciou de nós, pelo contrário. Deus estava cuidando de cada detalhe, sustentando a gente em meio a essas lutas. E esse sustento eu vi através da restauração da vida do nosso pai. Com certeza. Nós tínhamos nosso pai como o grande herói, né? A gente acompanhava ele dentro do esporte para tudo quanto é lugar. Balo, apresenta um pouquinho quem foi o teu pai, né? O povo que não conheceu o tio Wilson. Bom, meu pai foi presidente da Federação Catarinense de 1983 a 1998, quando faleceu. Nesse meio, ele foi vice-presidente da Confederação Região Sul, da Confederação Brasileira De futsal. de futsal. Para quem não sabe, o futsal na região de Santa Catarina foi o futsal mais forte que o Brasil já teve, né? Com grandes potências como a Perdigão, na época, como a maior potência de indústria frigorífica, Sadia. Logo depois veio a Tigre, Sulfabril, Embraco, todas grandes empresas que o meu pai potencializou por ser um apaixonado pelo esporte e por fazer um trabalho com excelência. O pai não é à toa que nós estamos no ramo até hoje, com muito amor naquilo que a gente faz, porque a gente via todo o empenho e afinco que ele tinha dentro dessa área. Então ele já era nosso ídolo. Só que depois da perda da mãe, com 4 filhos, como o Gugu falou, as coisas ficaram um pouco conturbadas. E a gente via algumas coisas na vida do meu pai que a gente não gostava, mas que a gente estava sempre junto com ele, a gente queria estar com ele. E aí começa, ali por volta de 1992, me lembro bem, a transformação novamente na vida do meu pai, já que a nossa avó, né, foi uma das fundadoras da igreja. E depois da morte da minha mãe, como eu falei, a vida virou um turbilhão do meu pai. Mas em 1992, eu tinha 15 anos de idade, as coisas começam a acontecer de maneira diferente na vida do meu pai e começam a impactar na nossa vida de maneira muito positiva. E isso também, toda essa trajetória dele, ele continuava ainda com o ofício dele, ele era fiscal da fazenda, né? Então tinha uma vida muito corrida, mas sempre carregando pra gente. Uma das coisas mais bacanas que eu tenho de memória, porque a gente viajava quase todo final de semana, e esse era um dos meus maiores medos, porque a nossa mãe morreu em acidente de carro. Essa é uma lembrança que eu tinha. Para mim, Deus era um Deus que vivia longe da gente, distante, mas de alguma maneira ele tinha poder. Deus sempre... o nosso pai sempre fez questão de exaltar que Deus era um Deus perto, presente, mas eu não conseguia enxergar isso. Talvez por ter perdido a mãe, acabou gerando esse distanciamento. Mas o único pedido que eu lembro desde pequeno, eu falei: Deus, pode fazer o que for na minha vida, só não tira o meu pai. E essa foi a minha experiência de conversão, porque um dia antes de o pai falecer, eu não sei se eu tive um sonho, usando a passagem do apóstolo Paulo, ou se Deus falou comigo, era de madrugada, o meu pai vinha falecer no outro dia, mas eu lembro muito claro, sim, a memória é muito clara. Teu pai vai, mas eu vou cuidar de ti. E no outro dia eu estava na igreja, veio a palavra, né, que foi o primeiro versículo que eu gravei na minha vida, que é Isaías 41, 13. Eu sou o teu Deus, não temas.
eu te tomo pela mão direita e te ajudo. E aquilo me fez, de maneira muito clara, querer seguir esse Deus que meu pai já estava apresentando para nós. E ali Deus se tornou um Deus próximo para mim. Esse Deus distante que eu via lá longe se tornou um Deus perto e que me acompanha, que está dentro de mim desde aquele dia. E como que era a vida de vocês antes dessa transformação? Assim, ainda com o tio Wilson vivo, eu sei que aí no final da vida dele ele já estava bem assíduo com a fé, né, dele. Não vou nem dizer assíduo à igreja, porque ele viajava bastante, ele ainda trabalhava bem, mas ele era assíduo com a fé, ele é um homem de oração. Eu lembro de algumas reuniões de oração, ele estava lá, vocês não, mas ele estava lá. Eu tocava violão nessa época e eu acompanhei, assim, se eu acompanhei a vida de Wilson não, porque ele é muito mais velho que eu, mas eu orbitei aí na minha adolescência também junto com a vida de vocês, né? O tio Wilson tinha uma casa de praia aqui em Florianópolis. Na Daniela. Na Daniela, Tinha não, você tem, né? Ainda tem lá. Tem. E o Deco adorava sair da casa da tia Lourdinha e ir lá na casa do tio Wilson comer cachorro-quente. O tio Wilson me olhava e falava, o Balo! Não, o Jorge, né? Ô Jorge, compra mais pão que o Ricardo chegou. Já comia bastante pão naquela época. Eu tenho lembranças maravilhosas do tio Wilson, cara. Ele era um cara bem mais velho, né? Um senhor já, mas ele era muito acessível. Ele era um cara que deixou muita saudade, né? Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos e tu vê, eu tinha prazer de estar na casa do velho. De tão legal. Não era nem... O meu amigo era o tio Wilson, não era nem o Balo e o Gugu. Eu conheci o Balo e o Gugu, mas o legal era o tio Wilson ali. Depois que eu virei amigo desses caras. Aí tu perguntou um pouquinho como é que era, né? Acho que a pergunta inicial foi como é que era antes. A vida. Depois a gente vai começando a entender que eu via o agir de Deus, sempre vi o agir de Deus nas nossas vidas através do que ele fazia ao redor. Dos anjos que nós tínhamos, das pessoas que nos cuidavam, porque nós sempre fomos cercados de anjos. Essa é a verdade. Nos piores momentos, pelo convívio do meu pai, pelo trato do meu pai com as pessoas. E eu vejo muito do meu pai nesse moço aqui, ó. Nesse cara aí, ó. A gente sabia que ele tinha uma vida que, como o Gu falou, que ele se culpava demais, se culpou demais. E às vezes a vida te leva para um caminho para que tu de fugas, etc e tal, mas o agir de Deus sempre teve na vida dele. De alguma forma era muito forte. Quando o Nelson entrou na nossa vida também como um pai, porque que o Nelson se diz filho dele também. É um irmão mais velho, né? Mas um irmão mais velho que teve esse papel de tutela, de guardar a gente de perigos que a gente... Através do pai. Quem que é o Nelson pra galera que não conhece? O Nelson foi nosso treinador desde pequeno, né? O Nelson treinou você de mais de 10 anos, né? Mais. Eu comecei com ele com 7 anos e fui sair com 19, 20 anos. Depois retornamos ainda tivemos um outro período de treinamento, mas acompanha até hoje, é um amigo, para mim ele é um mentor até hoje, que é um cara que... O pai ia viajar e dizia, Nelson, eu tô indo viajar, os guris vão ficar em casa. Aí o Nelson passava lá em casa, pegava a gente para assistir os jogos aqui na cidade, e o pai ia viajar. Então, quer dizer, o agir de Deus, ele sempre cuidando da gente, desde quando eu nem sabia. E hoje a gente começa, eu principalmente, eu falo pro mano, nos nossos GDs, eu falo, eu preciso de reunião, de comunhão, como meu pai me ensinou, para que eu possa estar nessa caminhada. E eu acho que isso vem dele também, porque ele estava sempre em comunhão com as pessoas, depois mesmo que ele voltou a frequentar a igreja, lá a casa da Daniela não parava vazia, era da gente o tempo inteiro. Mas isso foi uma coisa muito bacana, porque a gente via o pai chegando de viagem, cansado, morto, e ele fazia questão de ir para a igreja, de estar na escola dominical. Aquilo trouxe uma libertação e cura para ele que impactou a gente. E nos arrastou, né? Isso. Apesar de, nessa época, a gente na adolescência, a gente está sendo cercado por um monte de atrativos, outras coisas que acabavam chamando a nossa atenção para que a gente não tivesse naquele momento integralmente na igreja, aquilo impactou demais. Ver a cura do nosso pai, ver a transformação, a libertação
que Deus fez na vida dele e foi muito, para mim, foi muito impactante e foi crucial para que eu tomasse a decisão de seguir esse Deus que o meu pai apresentou para nós. Mas tu falou como é que era? Antes mesmo de a nossa casa ia ter um campeonato, final de semana. Ia 13, 14, o pai, ele fazia questão de ser muito agregador. Era concentração na nossa casa. A nossa casa virava uma concentração, porque o pai queria... Ele sabia, eu acho que, dos perigos que a gente poderia enfrentar, então ele queria que a gente tivesse todo mundo perto dele, da maneira dele, né? Então, isso chamou muita atenção. Mas aí me lembrei um episódio agora. Teve uma campanha pro Siloé, não sei se tu vai lembrar. Da camiseta? Eu não sei se era da camiseta, mas tinha que arrecadar para todas as instituições. Que não era só no meio religioso. Uhum. Cara, o pai fez uma campanha em tudo quanto é lugar, tentando divulgar o Siloé de uma maneira tão impactante que eu falei, que isso? Eu vi uma vida, uma motivação, algo que tu não entende, né? Não tem, hoje eu consigo compreender o que inspirava ele a fazer aquilo, né? Uhum. Era a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo transformou ele e impactou e fez ele se tornar apaixonado para divulgar. O próprio semblante dele, mano. O semblante dele, se tu pegar as fotos de antes e de depois que ele volta, que ele... porque eu já morava um pouco fora, né? Então eu via a transformação do meu pai cada vez mais impactante. Uhum. Porque toda vez que eu chegava, eu disse, cara, é incrível. Fisionomia, a paz. A paz, essa é a palavra. A paz que meu pai encontrou. Meu pai viveu durante muitos anos sem paz. Aí ele ficava brabo com tudo, né, mano? Quando quebrava alguma coisa. Ou que for... Aí depois ele assim, não tem problema. Eu olhava assim, que isso, cara? Não é a mesma pessoa. Não tem problema. Não tem problema. Pai, eu algumas vezes, eu e o Marcos, nós questionamos a questão do dízimo. Ele dizia... Essa é uma história bacana. Conta pra gente aí, impactante. Impactante. O pai fazendo, na época, cheque. Ainda existe cheque, ainda existe cheque. Ainda existe. Mas o pai fez um cheque, o pai, assim, a gente nunca teve uma vida... a gente não era rico, não era nada, mas o pai, por ser funcionário público, tinha uma condição boa. Só que pela vida desregrada, a gente acabou sofrendo porque ele não tinha controle financeiro também. A gestão financeira dele não era boa. E eu me lembro o meu irmão mais velho, nosso irmão mais velho, pô, mas tu vai dar tudo isso. Daí o pai falou, isso aqui não é nada que eu tô dando. Olha, daí ele começa a falar, olha o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está me ajudando a me organizar financeiramente. Deus está ordenando todas as coisas da minha vida. Eu não estou dando nada além. Isso aqui, Deus está me ajudando eu guardar para que eu possa contribuir com outras pessoas que precisam. E aquilo impactou para mim. Na época, eu tinha 16, 17 anos. Pô, alguém que não sabe lidar com o dinheiro. Colocar o dinheiro e colocar os bens no lugar certo, eu acho que eu sou fruto. Hoje eu consigo ter uma relação muito boa com... Mas tem um detalhe muito importante aí. O pai era fiscal, mas ele se aposentou como diretor de despesas da Secretaria da Fazenda. Então, aí vocês imaginam, ele não conseguia administrar o próprio dinheiro, mas cuidar do estado inteiro. É muito louco. E aquilo, na época, pro meu irmão não entrou muito bem, mas olha, hoje veio o fruto do meu irmão. Sim. Meu irmão, com certeza, aquilo ali pode ter causado um pouco de... ira. Época. E é um tema um pouco dentro das igrejas, sensível, bem sensível. Muito sensível. Porque a gente sabe o que muitas igrejas, infelizmente, a Bíblia fala, né? Pelo nosso mau testemunho que as pessoas não vão crer. E graças a Deus a gente teve um testemunho muito bacana em casa. Por isso, eu estava falando que eu chegava e via isso no meu pai e disse, meu Deus, literalmente, meu Deus. Não, a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a gente colocar o dinheiro, e aquilo para mim que foi a grande sacada, colocar o dinheiro e os meus tesouros no lugar certo, vão gerar bênção na minha vida. E se eu conseguir fazer isso para os meus filhos, eu vou gerar bênção na vida deles.
colocar o tesouro no lugar certo. Aonde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E eu via onde é que estava o coração do meu pai. O coração do meu pai estava em Deus. O dinheiro, ele é ótimo, eu quero trabalhar, quero ser muito bem sucedido, mas o dinheiro ele não pode se tornar um Deus na nossa vida. E aquilo foi muito bacana. Muito. Muito. E dali, para mim, vieram várias lições até hoje. É o que eu estava comentando antes de começar. Cara, veio com meu pai. Tudo que meu pensamento hoje de vida, as coisas que eu tenho, são heranças do meu pai. E depois dessa morte do Wilson, então, e esse reencontro de vocês, como é que ficou a vida, né? Eu sei, conta um pouquinho da experiência de vocês aí. Vocês tiveram experiências em vários lugares, Espanha e tal. Resume um pouquinho aí pra galera que não conhece vocês. Eu sei que o Balo foi primeiro, depois o Gugu foi pra lá. Casou, né, Gugu? Bem, eu sou casado há 22 anos. Sou pai do Luke e da Lara. E, cara, para mim, eu acho que é a tarefa mais desafiadora. A paternidade Vamos falar, paternidade é maternidade, mas estamos como o nosso foco aqui é falar da paternidade. Eu acho que foi a tarefa mais desafiadora que Deus nos deu. E para mim, pra gente, a gente tem falado muito do nosso pai, não tem sido uma tarefa tão difícil apresentar Deus como pai, para mim. Mas eu tenho lidado com muitas pessoas nesse tempo que têm dificuldade de lidar com Deus como pai. Porque não teve uma referência de pai. Porque não teve uma referência de pai boa, né? E talvez tenha sido isso nessa trajetória que eu tô tentando criar empatia com outras pessoas. Porque para mim é muito fácil ver Deus como pai, porque eu tive uma referência de pai muito boa. E apresentar isso para os meus filhos está sendo bacana, mas vamos transcender um pouquinho do que é o TronoCast, o que é o nosso desafio como cristão, né? Apresentar um Deus que é pai também, um Deus bom, um Deus justo, mas um Deus firme também, né? E o meu desafio é essa redefinição de paternidade através de Deus. Durante toda essa minha trajetória, desde 1998, são 25 anos de experiência com Deus, traduzindo para os meus filhos e dentro dos ministérios, eu tenho tentado passar isso, entendeu? Fazer com que essa definição de Deus como um pai bondoso, um Deus amoroso, um Deus firme que eu tive, também pode ser o Deus pai amoroso para outras pessoas também. Outras pessoas que não tiveram um pai amoroso. Que não tiveram um pai amoroso. Um pai firme. Não sei se era isso que mas a gente depois fala um pouquinho, mas me veio que eu precisava compartilhar isso. Tudo certo, nego. Porque aqui a mesa de a vocês. gente vai estar escutando e muitas pessoas escutaram. É muito legal, de repente, para eles ver Deus como pai, tendo um pai que foi muito presente. Um pai que amou, um pai que deu todas as condições, que nos apontou caminhos muito bacanas. Mas talvez essa não seja a realidade de muita gente. Essa não é. Né? Essa não é. E hoje a gente vive uma sociedade em que a paternidade está destruída. E a gente precisa reconstruir essa paternidade do nosso Deus. Ele deseja, anseia que as pessoas cheguem, vejam, encontrem essa segurança que só Ele pode dar. Hugo, tu falou uma parte, antes de voltar ali na vida de vocês, eu e o Deco temos um grupo de discipulado também, e nessa semana a gente estava estudando o capítulo 6 do livro Maravilhoso Bom Deus, e falava sobre a fidelidade de Deus. Basicamente o capítulo falava que Deus, antes ele falou que Deus é amor, mas ele falou que Deus também se ira. Sim. E qual é o sentido disso, né? Deus não é nem um ursinho de pelúcia, que é aquele bonzinho que diz, não, tá tudo bem, eu te amo tanto, tu pode fazer o que tu quiser. Pode pecar à vontade. Pode pecar à vontade, que tá tudo certo, eu te amo, eu sou um Deusão, amigão, esparsa. E Deus nem é aquele malvadão, iradão, que tem um raio na mão, louco pra te arrancar a cabeça, pra te explodir tua cabeça. Quando tu pecou, pá! Né? Deus não é aquele cara malvadão que, se tu não ora pra ele já vai te punir. Deus não é nenhuma coisa nem outra. Deus te ama a ponto de dar a tua vida por ti, mas ele não aceita nem um pouco o pecado. A ira de Deus é contra o pecado, não contra a gente.
Deus odeia o pecado. E a ira dele, toda essa raiva que ele tem, né? A raiva não, porque a raiva é um sentimento humano malvado, falho, de perder o controle. Mas Deus se ira contra o pecado. E ele não tem conversa para o pecado. E quando eu parei para ver essa perspectiva, e é exatamente o que tu falou, né? Eu já vou fazer esse link. Nessa perspectiva de que Deus não é nem ursinho de pelúcia que é bobão, e nem um cara muito malvado. Deus ele te ama, mas ele não aceita coisas que a gente faz. Porque isso vai destruir a gente. Porque isso faz mal pra gente. O pecado nos faz mal. E ontem eu fiz esse exemplo, né, para um amigão nosso que estava no GD. Eu falei, cara, olha, ele estava com alguma dúvida. Eu falei, olha só, tinha uma filhinha, né? Eu falei, tu já ficou bravo com a tua filhinha? A filhinha dele tem 1 aninho. Já, várias vezes. Eu falei, bom, tu já bateu nela? Eu falei, não, ok. Mas tu já ficou muito bravo com ela? Muitas vezes. E tu deixou de amar ela? Não. É assim, Deus. Não quer dizer que tu aceite as tuas atitudes, que ele é assim. E o que eu estou falando isso? Talvez essas pessoas que tu está falando, Gugu, tenham um pai ou muito ursinho de pelúcia, que você não se sente amado por ele, porque ele não te dá limite, ele te dá dinheiro, permissivo demais, e aí você não se sente atendido. Ou tu tens um pai muito duro, às vezes até alcoólatra, às vezes agressivo, às vezes com problema com drogas, às vezes ausente, né, e super autoritário, que aí tu não consegue ver o amor nas atitudes dele, num lado ou no outro, né? Independente dessa humanidade que a gente tem, o tio Wilson, um ursinho de pelúcia, um irado, né? Tem Deus, que ele não é nenhuma dessa falha aqui, né? Sim. Enfim, é isso. Só queria contribuir com a tua palavra, porque Ótimo. a gente viu isso ontem. Não, e é uma carência. A gente vive uma sociedade que a gente acaba projetando. Não tem como, a gente projeta as coisas. E quando a gente escuta falar sobre Deus Pai, é lógico que a nossa primeira referência é humana, e isso para nós é um desafio. Para mim é uma responsabilidade muito grande passar para os meus filhos, o que é uma paternidade? E muitas vezes, eu cresci, quando a gente ia para a igreja, a gente tem uma narrativa que fala assim, não olha para mim porque eu sou falho. Uhum. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, olha para mim porque eu olho para Cristo. Então, até quando eu peco, até quando eu estou com dificuldades, eu tenho essa clareza de que eu tenho essa responsabilidade com meus filhos. Uhum. De passar quem é Deus Pai, através até das minhas deficiências. Às vezes eu não consigo. Lá em casa, especialmente com o Luca, que é menino, eu tento, porque às vezes ele criou em mim algo que eu não sou, um símbolo de perfeição que eu não sou, e muitas vezes eu falo, filho, o pai é falho, o pai tem muitas coisas assim, mas Deus não. Mas Deus é diferente. Mas, entendeu? Mano, ele criou em ti algo que não foi tu que passou pra ele. Ele vê em ti o que as pessoas vê no Gugu. E que, pra mim, é exemplar. Uhum. Eu também vejo o Gugu como o Luca vê. Só por tu saber, se tu não sabia disso. O único conhece o Gugu de verdade é a Débora, né? Pergunta para a Débora. Pergunta pra Débora, se é assim. Não, tudo bem. Eu só tô falando que se pra mim, que tem entendimento de muitas coisas, e que tu me incomodava quando era pequeno, tu já é assim, tu imagina pro Luca. Mas isso é muito legal também, porque olhando em retrospectiva, de vez em quando as pessoas conversam, então a gente tá numa roda e contam coisas que eu fazia quando eu não tinha o Espírito Santo, quando eu não tinha a presença de Deus, e eu falo, meu Deus, como eu era folgado, cara. O Espírito Santo vai transformando. Ou tu era muito folgado mesmo? Não, eu era muito folgado. Mas aí me veio uma passagem, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, corro direto pro alvo. Essa é a minha jornada. E cada um tem a sua jornada. Graças a Deus, eu não tive o privilégio de conhecer Deus na escola dominical, por esse afastamento. Eu fui conhecer Deus com 17 e mais próximo aí com 19 anos, mas hoje eu tô com 45. E eu falo, meu Deus, se não fosse Deus na minha trajetória, onde que eu estaria hoje? E essa é o que eu tento, onde eu tô hoje, o que Deus quer para nossa vida é o que eu recebi, é fazer parte da nossa vida.
E onde eu tô, eu tento mandar essa mensagem, né? Tem uma passagem que fala, né, que Deus nos transforma de inimigos em amigos para que a gente faça isso com outras pessoas. Deus anseia fazer parte da nossa vida. E se eu sou hoje alguma coisa que eu ainda preciso mudar muito, tem a ver com esses 25 anos de insistência, de cuidado, de amor de Deus na minha vida, que começou através da nossa avó e que vem passando. E eu sou muito, muito grato a Deus com esse cuidado dele. E eu quero isso muito para meus filhos. Se eu tenho alguma herança que eu posso, a coisa mais preciosa que eu posso passar para vocês é o relacionamento com Deus. Essa avó que tu fala é mãe do Mãe teu do meu pai. Mãe do meu pai. Ela foi uma das fundadoras da IPI, da nossa igreja ali. Sim. Há 60 e poucos anos atrás, ela tá no hall de membros da fundação. E aí, assim, a nossa avó morreu, a gente tinha 6 anos, 6, 7 anos. Desculpa, Antes. Antes? Antes, a mãe já não era viva? Não, a mãe... Não, foi depois. Foi depois. E, tá certo. Tinha 9 anos, acho. E aí, quando eu entro na igreja, nos falam da nossa avó e me dão uma passagem, que está em Apocalipse também, que fala que as nossas orações estão todas guardadas diante de Deus, dentro de uma taça, como cinzas, como um aroma suave. E eu não tenho dúvida que a nossa avó já orava, ela deve ter sofrido nesse processo, porque viu o filho sofrendo, tudo isso, mas tenho certeza que ela orou muito pelo meu pai e as orações dela continuam se cumprindo através das nossas vidas. É incrível porque eu tive essa mesma experiência. Então, minha avó era muito presente e a vida dela transformou a vida da família inteira. Né? Deus honra. E isso vem ressoando até hoje, na minha vida, na vida dos meus filhos. E o meu desejo é ser um vô como ela era avó. Né? Um vô que ora, um vô presente, um vô que leva a palavra, ela cantava com a gente. Então, ela tinha uma vida de devoção, sabe? Então, isso transforma. A minha também é impactada pelo meu avô materno. Mesma coisa. Inclusive, o meu pai também é convertido e tal. E mesma coisa, o legado do meu avô trouxe a toda a minha família. Né? E essa ação do Espírito Santo e essa busca... Claro que meu avô morreu quando minha mãe tinha 11, 12 anos, né? Então, eu nunca o conheci. Mas o legado dele, a fé dele na minha avó e no que as filhas se tornaram, com certeza fica, né? Isso, e essa é a grande sacada. Nós estamos aqui compartilhando. Deus é um Deus que anseia em se relacionar. Às vezes as pessoas têm dúvida sobre o que é estar com Deus. Tem um livro muito bacana que fala, Eu Creio, e agora? A gente tem uma experiência com Deus e depois fica meio perdido, que tenta entrar nas rotinas de agora eu tenho que fazer isso. O que eu fazia não Deus e o Espírito Santo vai transformando, vai moldando. Se eu posso deixar alguma coisa aqui em termos de experiência, Deus quer fazer parte da tua vida no café da manhã, no teu trabalho, na relação com teus filhos, quer usar as experiências traumáticas que tu teve para ser bênção na vida dos outros. Hoje a gente está falando da nossa história, a gente perdeu o pai e a mãe muito jovens. Deus já colocou outras pessoas. Até agora eu estava trabalhando num grupo de futebol aí, muitas pessoas precisavam de palavras porque tinham medo de perder pai, viviam com essa... E assim, eu já passei por isso. Então Deus estava usando a minha história para edificar, para construir a vida de outras pessoas. É isso. Deus quer se relacionar através das nossas histórias, fazer a diferença através daquilo que a gente tem nas nossas mãos. E quando foi o momento assim que vocês consideram que vocês se converteram, né? De fato, assim. No meu caso, Deco, eu tive 2 momentos. Eu tive um momento... literalmente parecido ao meu pai. Quando eu volto a frequentar a igreja, eu tenho ali um início de trajetória bem legal, que impacta na minha vida, e depois eu saio. Vou embora, de novo. Quando eu vou embora para a Espanha, eu entro num segundo momento. Eu entro num momento de turbilhão.
de conquistas profissionais, de tudo, e de afastamento de Deus. E aí começa novamente Deus a me chamar, dizendo, opa, me deu alguns avisos, foi me avisando, só que eu não queria entender, foi me avisando, e no meu entendimento, o que pior poderia ter acontecido comigo na minha vida, eu enxergo que foi Deus que fez e que hoje Ele já estava cuidando de mim. Gugu teve que ir para lá, eu tive uns episódios na minha vida que eu acabei pedindo o auxílio dos meus irmãos. Gugu foi lá morar comigo, 2006, né, mano? 2006? 2007. 2007, porque eu tava me distanciando e eu tava me vendo de novo. Tava se destruindo, né? Tava me vendo no fundo do poço, esportivamente falando, eu tava Arrebentando. financeiramente Sim. muito bem. E eu vida pessoal. E eu tava me destruindo. E aí, de novo, Deus cuida de mim. Uma noite eu tenho uma crise muito forte. Eu ligo pro Gugu e pro Marco e digo, eu preciso de vocês aqui. Preciso de vocês aqui. Eu não consigo mais sozinho. Eu preciso de Deus, eu preciso de vocês. Aí eles conversam entre eles. O Gugu e a Débora voltam a morar comigo na Espanha depois de 4, 5 anos. A gente foi em 2002. E aí eu, Deco, a partir dali, eu tento colocar de novo minha vida na mão de Deus. E tem sido uma caminhada de longa distância, mas eu hoje eu sou temente a Deus e entrego a minha vida na mão dele. Então eu tenho um antes e um depois, aí eu tenho um gap, e que se não fosse já a herança de Deus na minha vida, através do meu pai, da minha família, eu estava hoje no fundo do poço, literalmente. Tudo que vocês possam imaginar. Então, esses foram meus 2 momentos. Quando me aproximei na primeira vez que eu vi o impacto de Deus na vida do meu pai, e depois eu saio para jogar, vou morar fora. Eu já morava fora, né? Quando eu volto, eu já tinha... Quando eu vou com meu pai na igreja, a primeira vez, eu já estava jogando, eu já era profissional. E depois eu já saí para morar fora, mas eu tinha muito contato aqui. Eu vinha muito para Florianópolis. Eu continuava vendo o agir de Deus na vida do meu pai e dos meus irmãos. E depois meu pai vem a falecer ali em 2 de fevereiro de 98. Em 99 eu vou para o Rio Grande do Sul. Não, a gente já tá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Não, tudo bem. Não, mas depois que mas depois que o eu vou contar. 97 a gente foi para lá, ok. Em 98 ele vem a falecer. E aí eu perco a referência. E saio e perco a referência de tudo. De pai, que eu já não tinha mais, e de família, que eu já estava longe de tudo. Aí quando eu vou para Espanha, aí nem se fala, né? Aí tudo lá, as coisas se apresentam que quando tu tá fraco, ou quando tu tá com as portas abertas para as coisas ruins, elas acontecem mesmo e vem te destruindo. Por isso a importância de a gente viver em comunidade. Muito. Por isso a importância Muito. de a gente viver em comunidade. A comunidade ela é um plano de Deus, apesar das nossas mazelas, das nossas imperfeições, né? A comunidade, ela é o uns aos outros, que a Bíblia fala o tempo inteiro, ela tem esse papel de suporte, de cuidado e tudo. E por isso que, daí nesse momento, aí eu falo da nossa relação, o quanto foi importante o nosso pai ter semeado Ele já essa sabia. questão da família, da importância da família. Deus né? já sabia. Mas tu falou, eu já partilhei um pouquinho ali, né? Foi em 2 de fevereiro de 1998, onde Deus fala comigo, fala assim, ó, eu sou o teu Deus, não te preocupa, eu vou caminhar contigo, né? Mas de lá para cá, a gente, eu penso, às vezes a gente dá umas loucuras e tenta se distanciar, né? Eu acho que para onde que eu vou, Senhor? Eu já me peguei algumas vezes assim, tentando desistir, fugir de Deus, mas para onde que eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna. E
foram algumas experiências mais próximas de Deus. Às vezes a gente só quer os banquetes de Deus, né? Mas Deus já me deu alguns banquetes. Esse foi em 1998, foi a minha conversão. Quando eu caso com a Débora, eu acho que teve um papel fundamental na minha continuidade com Deus. Quando a gente volta da Espanha, a gente vai morar na Espanha e volta da Espanha um ano depois com o Luca pequenininho, eu e a Débora desempregado. E agora, vamos fazer o quê? E Deus foi tão generoso, tão bondoso com a gente nesse retorno, mostrando o cuidado dele, teve um impacto profundo. E teve um período que eu tive uma doença no Figueirense. Eu trabalhei no Figueirense durante 10 anos. E eu tive uma doença autoimune quando o Figueirense estava passando nos momentos mais difíceis. E eu emagreci 10 quilos em 3 semanas. Com uma doença, uma colite ulcerativa. E eu achei, naquela época ali, eu achei, vou morrer, né? E aí eu vou fazer o exame e eu só falei, Deus, me deixa, não me permita que eu vá agora, eu tenho muita coisa ainda para fazer. E quando o médico chega trazendo o resultado do exame, dizendo que não era nada grave, que não era um câncer, nada daquilo, eu falei, Deus, eu quero continuar te servindo e te adorando. Então aquilo foi um outro episódio bem importante em termos de cuidado de Deus na minha vida e que me faz permanecer com Ele até hoje. Gugu, tu me comentou um episódio que vocês tinham lá na Espanha, quando estavam morando com o Balo, de uma resposta de Deus para a vida do Balo, né? Uma sacudida Ele estava dele lá. aqui, ele já estava aqui. Ele estava aqui e o Balo, ele conseguiu a aposentadoria da Espanha, né? E a aposentadoria, ele estava aqui num momento muito difícil da vida dele, retornando para o Brasil depois de 10 anos quase. 10 anos morando na Espanha. Lesionado, né? Lesionado. Agora não ia poder continuar a jogar. Foi onde eu falei que onde eu achava que era o pior para minha vida, Deus já estava cuidando. Uhum. Naquele momento eu não entendia isso. Pô, não consigo mais jogar. Auge da carreira? Não consigo mais jogar. Na época, a seleção espanhola. Queria jogar, não sabia fazer outra coisa. Então, tu fica muito perdido. E pô, por que a lesão? Por que a lesão? Poxa, Deus, por que a lesão? Mas ele me avisou 20 vezes antes. Ele me deu vários avisos. Aí, quando veio a lesão, só que eu só fui entender isso um pouco depois. Só fui conseguir entender isso um pouco depois. E aí eu estava aqui no Brasil, eu não sabia o que ia acontecer, tinha algumas coisas, né, alguns investimentos aqui, mas o que tu faz da tua vida? E agora? E aí eu tinha dado entrada na minha aposentadoria lá, que lá tu pode se aposentar, no meu caso, por invalidez, eu não podia mais exercer minha profissão. E a gente chegou a carta na tua casa, né? Acho que foi, não foi? Não, tu me ligou dizendo que eles falaram que não iria sair e que não tinha mais o que tu fazer e tu me ligou pra gente, tu foi lá em casa, a gente se ajoelhou e eu falei, Deus, eles estão dizendo que não tem possibilidade, mas tu és o Deus do impossível e que se for da tua vontade, eu creio que tu podes revelar como tu quer se revelar para nossa família como um sinal de que tu és Deus Todo-Poderoso. Libera essa aposentadoria para que o meu irmão possa receber. E que ele creia que tu és o Deus da vida dele. Aí no outro dia ele me ligou, dizendo que a moça contou para ele, não sei o que aconteceu, não tô entendendo, tá? Mas a tua aposentadoria tá liberada e o dinheiro já tá na tua conta. Aí e aí, creu? Eu tive que entrar na conta. Vou entrar para ver, né? E até hoje. Então, o que eu falo, o cuidado de Deus já, mesmo nas turbulências, a gente muitas vezes não consegue enxergar, né? Porque a gente está imerso ali, no nosso mundinho, e já vinha cuidando de mim há muito tempo. Mas tem um episódio bacana do nosso pai no Rio Grande do Sul.
Manda aí. O pai, ele era sempre um cara muito racional, assim, né? Conosco, né? Conosco, assim, mas ele não demonstrava, ele procurava, assim, depois ele começou a ser afetuoso, abraçava, eu incomodava ele pra caramba, eu abraçava muito meu pai, eu enchia a paciência É porque tu dele. abraça todo mundo, né, Gugu? Também, minha né? característica, mas o meu pai sempre foi muito... E aí o Balo vai estrear no Rio Grande do Sul, num jogo, e eu tô na arquibancada, porque eu não tinha sido relacionado, e quando o meu pai vai acender o cigarro, ele acende o cigarro do lado ao contrário, e começa a fumar o cigarro do lado ao contrário. Eu falei, completamente um homem daquele jeito entregue pelo amor do filho, assim. E por mais que Deus não seja um cara passional, assim, eu vejo um Deus que cuida da gente assim, sabe? Que olha pra gente dessa maneira, Que fica nervoso. Que fica olhando pra gente e fica assim, eu quero ter esse cuidado Nervoso com a gente. no bom Até sentido, isso, né? eu pensando na história do nosso pai, a Bíblia fala que Deus tem ciúme da gente, né? É um ciúme que a gente não entende. Mas Deus tem um ciúme. E aquele dia eu vi um amor de um pai... mas um pai que também tem preocupação, cuidado. Quando Deus olha no batismo de Jesus e diz, esse é o meu filho amado. Isso, aí ele devia estar pensando isso, esse é o meu filho amado que está jogando. É só para vocês entenderem o contexto. Teve, por exemplo, assim, eu lembro de uma final de campeonato estadual que eu joguei muito bem. Muito bem. Eu cheguei em casa e falei, e aí, pai? O quê? Essa pelada aí? Fosses o menos pior. Então, você tá Super motivador. Ele não podia demonstrar pela então, posição. vocês estão entendendo. É só para contextualizar o que o Mano tá falando. Quando aí ele me contou isso depois do jogo e falou, cara, tu não tem noção o pai como é que tava. E pra gente, muitas vezes não era assim, né? Ele dizia, fosse o menos pior dessa pelada aí. E é isso. Ali foi... Aí eu volto... Terminando um pouquinho a minha história, eu volto pro Brasil. E aqui tô nessa caminhada junto com meu irmão, com os meus irmãos e com vocês. Que para mim, vocês já escutaram diversas vezes, para mim é essencial, é fundamental eu caminhar em comunidade. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu não consigo. Talvez não seja forte o suficiente, mas eu preciso deles, eu preciso de vocês, eu preciso da comunhão. E Deus tem me abençoado, como eu te falei antes aqui com os microfones, muito mais do que um dia eu sonhei. E tem algumas coisas legais que eu vejo em vocês, né? Primeiro, os irmãos, né? Então, cara, primeiro, vocês se dão super bem, pelo menos o que aparenta. A gente briga de coisa mais... E aí eu falo todos os irmãos, né? Então eu gosto de ver vocês juntos. É muito legal, né? Ver os irmãos juntos. E vocês trabalham juntos. Então todos os desafios de dividir negócios juntos, né? Mas o relacionamento de vocês é estar junto num GD, sabe? É uma honra. Eu tive com meu irmão no GD de vocês, né? Então é muito legal esse relacionamento entre vocês, né? E é coisas que os pais cultivam, né? Entre os meus trabalhos, alguns deles, um tempo eu fiz perícia e peguei processo de irmão brigando contra irmão. Na justiça, sabe? Então, são coisas assim que em vocês eu vejo diferente. É o que eu falei lá atrás, é legado do pai, isso. Não tem a menor dúvida. É legado do pai, construção de Deus e também necessidade. A gente só tinha um ou outro, entendeu? Todo mundo fala, a gente poderia não ter, porque existe, mas... Mas, mano, o pai fazia questão de, como tu falou, de levar os nossos amigos para nossas casas, para ficar conosco, levar o Ricardo lá para comer o cachorro quente. Ele já mostrava ali pra gente que a comunhão faz diferença. Eu não me lembro de ter nossa casa vazia mesmo sem a mãe, com todas as dificuldades. O pai sempre teve a casa cheia. Ele sempre quis ter a gente perto, de alguma forma. Se a gente fosse viajar, ou ia os dois ou não ia nenhum. Às vezes eu não queria ele queria ir, dava confusão, mas porque eu tinha que ir todo mundo. Então o pai sempre deixou a gente muito próximo. O Marco e a Cláudia já
com a diferença naquela época de idade um pouco maior, mas os dois também sempre juntos. O Mano e a Cláudia. Sempre, sempre, sempre. Então, para mim é muito forte. Quando vocês perguntam do pai, Deus já cuidava ali. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Chegar lá na Daniela, ter o Nelson, ter a tia Lurdinha, ou ter a Lindaura caindo do barranco ali na Daniela. O carro, né? O carro. Para mim é muito mais forte essas lembranças, porque tinha sempre, depois que o pai voltou para a igreja, tinha sempre gente congregando de alguma forma. E aquilo ali é o que deixou a nossa força. Óbvio, a nossa necessidade. Mas eu atrelo muito mais ao nosso pai e a Deus do que a necessidade, porque a gente vê outras famílias hoje que têm necessidades parecidas e mesmo assim se brigam. É pior. Quando perde pai e mãe é pior. A necessidade faz o quê? O que sobrou aí para dividir? Vamos... Não, isso aqui é meu, isso aqui é teu. E divide. Então acho que a nossa raiz ela é muito forte através disso. Aí, tu tá falando, me veio quando a gente recebe a notícia que o pai morre, o Dedé vem com uma fala muito bacana, assim, o pai de vocês foi, mas é uma corrida de revezamento. O bastão tá aqui. Ele passou o bastão para vocês. Dá sequência. E a gente tem dado. Eu brinco com meus filhos, eu quero que vocês vem em mim 50% do que eu vejo no meu pai. Eles começam a zoar, mas eu quero passar esse bastão e que os dois passem esse bastão adiante. Esse bastão da comunhão, do cuidado, do chamado. Eu falo, fez muito sentido para mim, uma coisa muito simples na Bíblia. Caiu uma ficha um dia que o Timóteo estava falando sobre o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar e seja você uma bênção. Eu falei, é isso que eu quero ser para a minha vida. Esse é o chamado. Se todos nós cristãos, se a gente introjetar isso no nosso DNA, no nosso ser, que a gente foi chamado para ser uma bênção, meu Deus, a gente transforma a realidade das nossas famílias, a gente transforma a realidade de um bairro, transforma a realidade de uma comunidade, ser uma igreja. Que e é isso que a gente tem tentado, ser bênção na vida um do outro como irmão. Não ficar preso nos problemas, porque vai ter, mas resolver problema. Né? Então, não vou olhar lá para a câmera, mas estamos batendo papo aqui. Cara, vamos ser uma bênção. Onde Deus nos colocar, que a gente seja uma grande bênção. As pessoas saem e digam, pô, olha aquele cara ali, é diferente. Ele é uma bênção. Onde ele chega, as coisas mudam. Não é fácil. É uma coisa tão simples de falar, mas muito difícil de fazer. É uma tarefa para a vida inteira. Ele falou, uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É um chamado para a vida inteira. Hoje eu consigo ver, até através do que nós fazemos, do que era a vida do meu pai no meio do esporte, a gente tenta impactar de forma positiva os pais que estão conosco na nossa escola, as crianças que estão conosco na nossa escola. É legal porque eu me policio, porque eu quero ser uma bênção, cada vez mais. E isso é legado do pai também, mano, que a gente tem hoje lá. Muito legado dele. Tem a ver com o esporte, né? Ele deixou essa paixão que nós somos... muito apaixonado pelo esporte. O esporte é uma ferramenta fascinante de transformação, né? E é desafiador dentro do esporte também viver o evangelho, né? Não falo nem falar, porque às vezes acaba gerando um pouco de preconceito. Mas de maneira amorosa, Deus tem feito isso conosco lá. De maneira muito amorosa. A gente recebe, eu recebo, né, muitos relatos, porque o Google fica mais lá embaixo, eu fico mais lá em cima. E os pais encantados com a generosidade de Deus nas nossas vidas. E dessa forma a gente consegue impactar. Isso é muito legal. E cria mais responsabilidade junto a Deus também, né? Isso vai criando responsabilidade. E eu agradeço demais
Porque de vez em quando eu sempre falava pro mano, que propósito que eu tenho pra minha vida hoje? Há muito tempo eu vinha falando, "Pô, eu não tenho propósito." Aí de vez em quando ele me puxa a orelha, quando um pai vem dar um depoimento, tá vendo? Tu fala que não tem propósito. E é Deus. Mas é só olhar o que aconteceu antes aqui, né? Tô mudando a vida dos meninos, né? Que estão distantes, né? Então vocês já têm passado esse bastão, né? Os japoneses que acabaram de estar contigo lá. Os japoneses do Uma turma inteira do Japão veio passar esse tempo com vocês. No final, os japoneses desistiram. Começaram a abraçar o mano. não teve Porque jeito, ele não desistiu. tinha como. Ele insistiu desde o primeiro dia. Eu fiz Aí uma no- dinâmica, Aí coitado. no final, todos eles já vinham abraçar, já viraram brasileiro. Eu fiz uma dinâmica no final do treino que não podia sair do campo sem dar um abraço em todos os treinadores. Cara, primeiro dia... E é cultura, entendeu? sim. É cultura. Mas aí eles deram um depoimento no final, o Balo fez isso. Cada um deles falar, 46, imagina. Eles falando assim de eles retomarem a alegria e ver que pode ter alegria no futebol. Eu falei, que massa, cara. Olha o que a gente já fez em termos de... Através de amor só. Isso às vezes a gente fica preocupado em como que a gente vai propagar o evangelho e como que a gente vai fazer. Isso já é viver o evangelho de maneira prática, né? E aí, mais legal, porque eu te falei, o japonês... Eu perguntei um monte de coisa, né, sobre... Já estamos mudando um pouco do assunto, mas a gente está falando do legado, né? O sensei deles tem 28 anos de idade e, por curiosidades, eu comecei a perguntar, né? Sobre história, sobre religião. Sensei o que é? Só, desculpa. É o treinador deles lá. Sensei é mestre, né? É, o mestre, eles chamam de sensei, professor. né? Sensei Josei era o nome dele. E eu comecei a perguntar sobre religião pra ele, tal. Vocês falavam com ele em inglês. Não, tinha um tradutor. Ah, tá. Em japonês, cara. nem Ele não falava fala inglês. Poxa, que difícil. E aí ele chegou pra mim também no início do estágio, falou que falava um pouquinho de espanhol. Aí eu troquei 2 frases com ele. Não deu. Aí eu falei, não, tu não fala espanhol. Assim como eu não falo japonês. Aí eu comecei a perguntar sobre religião. E aí a expressão dele, as palavras dele falaram, não, que antigamente existia um livro, olha que loucura, que foi escrito a Bíblia. Ele estava falando da Bíblia, que hoje já não se usa mais lá, e pipipi, papapá. E eu falando, poxa, que pena. Aí eles acreditam na energia, tal. E aí, no final da conversa, ele chegou, poxa, mas que trabalho que tu, teu irmão, a equipe de vocês está conseguindo fazer com a gente aqui. Que carinho que vocês têm. Eu falei, tu acredita naquela energia lá, eu acredito na Bíblia. Eu falei pra ele. E tá tudo certo. Eu não quis dizer que eu era o dono da verdade, até mesmo porque eu não sou. Falei, mas sabe aquele livro lá que não se usa mais lá no Japão? É lá. Aquele ali que a gente usa. Aquele ali que a gente Basicamente é quando o apóstolo Paulo entra em Atenas e ele fala, ó, aquele ali, sabe aquele Deus desconhecido que tá ali? É aquele ali esse que é o Deus meu. que eu É sigo. aquele ali é o meu. Com muito tato, né? Pra não magoar. Para não magoar, para dizer que vocês são certos, nós somos errados, porque o japonês ele é muito literal, né? Então eu falei, não, mas aqui é que eu e o mano a gente faz com esse amor todo, porque a gente recebe esse amor daquele livro lá, daquele moço que tá lá naquele livro, etc e tal. E aí, isso é muito legal. Meninos, pra gente encerrar aqui, deixar a gente tá falando um monte de legado, né? E que bênção que é o fruto de uma fé, né? Vocês são fruto de oração lá da avó, do pai, e agora vocês passando bastante para os filhos de vocês, né? Mas eu não queria perder essa oportunidade, Deco, de Balo, principalmente, o Gugu também, porque o Gugu como treinador, como cabeça desse monte de moleque, né? E moleque, a gente já tá falando moleque até de 30 anos, que já passaram na mão deles. E o Balo como jogador, e jogador de alto rendimento, né? O que vocês têm para falar para essa molecada hoje? Que tá nesses clubes ganhando 200 milhões de euros, ou 25 mil reais por mês, que saiu do morro, às vezes. Ou 500 reais. Ou 500 reais, O que vocês têm para falar para eles? Assim, se você fosse dar uma dica, que dica que vocês davam para essa galera? Peguei vocês desprevenidos, né? Não. Isso não tá combinado, isso não tá no script. Que esse é um exercício meu diário, Ricardo. Às vezes eu me sinto falho. Porque eu não consigo. Porque o mundo ali fora, às vezes ele parece ser muito melhor e mais atrativo. Com as coisas... a balada, as coisas ruins mesmo. A bebida, a balada, as mulheres. Principalmente para a vida de um atleta.
E é uma luta diária minha que eu tenho com eles. Mas diária. E no final eu boto meu joelho no chão e oro. Porque eu falo para eles, gente, eu mando mensagens, eu mando versículos, eu oro com eles no telefone, mas quando eu saio, quando desliga o telefone, aí vem o Instagram deles. Aí vem as ligações. Aí vem tudo que o mundo tem aí fora. Meu conselho andem em comunhão com gente que congregue. Porque é muito difícil. É muito difícil. Mas a fatura chega. A fatura chega. Ela chegou para mim. A fatura chegou para mim. Quando a gente não anda no caminho, a fatura chega. Eu só falo, tentem de qualquer maneira se cercar de gente de Deus, de cristãos. Tentem. E tem exemplos, tá? E tem exemplos muito bons, a gente dentro dos grandes clubes. Só que, infelizmente, às vezes esses exemplos muito bons não são os mais atrativos naquele momento para aqueles meninos. Pô, vamos na igreja? Vamos no show do fulano. Eu vou no show, né? Amanhã eu vou na igreja. Mas esse amanhã chega. Então a minha luta é diária com eles para tentar mostrar o caminho. E sei, porque eu vivi na pele, que não é fácil. Que não é fácil. Sedutor. A única coisa é que eu sempre digo para eles, olha, eu vou orar por vocês, eu vou continuar orando por vocês. E eu tenho certeza que Deus responde, como respondeu a nossa oração. Eu tenho certeza que Deus responde. E muitas vezes não vai ser a resposta que eu quero. Porque os planos de Deus não são os meus. E eu vou ter que respeitar, e eles também. A vida é feita de escolhas. Então eu sempre falo para eles, tomara que Deus tenha planos para tua vida diferente desses que tu estás querendo seguir. Porque se ele tiver, não adianta, meu amigo. Tu pode ir, tentar fazer o que tu quiser de errado, que ele vai te colocar no caminho. Agora, o pecado. Deus não gosta do pecado. Foi o que tu falou. Não é Deus não gosta. E tudo tem consequência, eu falo pra eles. Deus não é o Deus que vai, vou sacanear porque tu fez isso. Não. Mas é consequência do pecado. É consequência do pecado. Então, o que eu falo pra eles é isso. É tentar buscar a Deus o máximo possível para tentar fugir das coisas ruins que a vida te apresentam todos os dias. Professor? Bem, a gente é uma tarefa fazer parte da vida desses meninos. Eu vou citar o exemplo de um que eu acho que vai contribuir. Tinha um menino que estava jogando comigo ali agora e ele acabou indo para a Ucrânia. E é um menino que já teve outras oportunidades e acabou voltando para Florianópolis e deu um passo atrás na carreira, porque ele estava com metas que não eram as metas certas, né? Então, o que eu posso dizer e que eu posso deixar como um conselho, e que eu tento deixar como conselho diário para eles vai ao encontro daquilo. Cara, procura modelos bons. Procura caminhar com pessoas que vão te levar para caminhos de vida. E esse menino topou isso e caminhou para caminhos diferentes. Se vai continuar ou não vai continuar, faz parte, né? E é isso que eu tento fazer para minha vida também. É caminhar com pessoas que vão me desafiar, falar coisas que eu preciso ouvir, não que eu quero ouvir, especialmente para essa geração aí. Escuta pessoas que vão falar coisas que vocês precisam ouvir, não que vocês querem ouvir. Ponto. Amém. A palavra que me veio aqui foi em Lucas 8:8. E vocês são como isso, vocês são como sementes. E diz que algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Vocês são aqueles que produzem 100 grãos para cada semente. Né? Fruto do legado do pai de vocês, fruto de vocês compreenderem a mensagem, porque a gente precisa olhar para nós, e vocês olharam para vocês, e a semente de vocês tem
germinado no coração de tantos jovens, né? E transformando histórias. E cada um do seu jeito lá em casa, né, mano? Porque a Cláudia é uma bênção, fazendo o que ela faz hoje lá conosco. Hoje tu chega no Atacado Vitória e o Marco é essa generosidade, apesar de ele ser mais bronquinho do que todos nós. E cada um no seu espaço, no seu meio, tentando impactar, ser bênção de maneira positiva na vida dos outros. É isso. É isso. Mensagem final, queridos, aí, deixar um... O que é mais importante? O que vocês gostariam de deixar para os filhos, para as pessoas que estão ouvindo? Querem que eu... Isso aqui hoje para mim foi mais um exercício de fé. Mais um exercício no caminho de Deus. Vocês podem me convidar todos os dias. Porque eu preciso... E olha, o Bola tem história, hein? Não, mas brincadeiras à parte, quando o mano me falou, eu disse, poxa, se eu tivesse qualquer tipo de agenda hoje, eu desmarcaria para vir falar de Deus. Porque é o que me nutre. É o que me nutre. Falar de Deus, estar com gente na presença de Deus, isso é o que me nutre. Então, é um recado que eu queria dar. Tenham isso. Eu sou muito abençoado por ter isso. Obrigado. Eu queria deixar o meu versículo que eu amo de paixão, é 1 Coríntios 2,9, que fala sobre: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abram espaço na agenda de vocês, que a gente abra. Na agenda de vocês não, eu vou falar de mim. Eu quero abrir espaço na minha agenda e na de todos nós para que Deus faça parte, Deus anseie em fazer parte da nossa vida. É tudo que Ele mais deseja. Se for perguntar o que Deus deseja para mim, o que Deus deseja para o Deco, para o Ricardo, para o Balo, para os nossos filhos, Deus deseja fazer parte da nossa vida, anseia em encaminhar junto conosco. Esse é o meu recado final. Amém. Cara, é um prazer estar aqui com vocês, amigos já de anos, né? Desde a nossa adolescência aí, convivendo e vendo toda essa transformação. E o que eu posso te dizer, assim, eu vi a ação de Deus, não na vida do tio Wilson, né? Quer dizer, eu vi a ação de Deus na vida do tio Wilson, mas não a transformação dele. Eu já vi ele, conheci ele transformado. Mas eu vi a transformação de Deus na vida do Gugu, que era um folgado. E eu vi a transformação na vida do Balo, que era um cara orgulhoso e egocêntrico, e desceu do pedestal para virar um servo. E, cara, isso é lindo demais, porque hoje eu vejo na vida do Balo e do Gugu, e do Marco e da Cláudia também, a multiplicação do amor de Deus que eles receberam do Pai, e do Pai Celestial, e isso multiplicado. E o que eu quero deixar aqui tenham força, continuem fazendo isso, né? Porque eu sei que também não é fácil. Não é fácil a gente ser exemplo para um monte de gente. As pessoas olham para vocês, né? E vocês são falhos, vocês vão errar. Tenham força, fiquem firmes. E para você que está ouvindo a gente também, talvez você não seja um exemplo, mas você pode ser. Eles não eram exemplos, mas eles são hoje. O dia de amanhã pertence a Deus, você não sabe, não importa o que você fez até hoje. Não importa se você estava no fundo do poço, como o Balo estava lá na Espanha. Sempre há um resgate. Há tempo, enquanto você respirar, há tempo para um resgate e uma transformação de vida. Cristo quer se relacionar com você. Então tá aqui a dica de 2 caras super experientes. Busquem essas referências positivas para sua vida. Saia desse buraco que tu está aí, se levanta, se erga, porque há esperança. Tá? Busque a comunhão de cristãos, como o Balo falou aqui. E é isso que eu tenho para dizer. Amém. Essa mesa, meninos, é uma mesa que é para isso, né? Para a gente expor aquilo que Deus tem feito, e eu tenho certeza que o testemunho e a experiência de vocês vai transformar a vida de quem está nos vendo. Amém. Então, agradecer aqui mais uma vez, vocês são sempre convidados, né, Balo? Se quiser vir todo dia, pode vir, não tem problema, tá? Então essa mesa... Eu vou te botar na mesa ali para ajudar isso. Essa mesa é para isso mesmo, tá? Obrigado você que acompanhou, compartilhe, curta esse vídeo e tenho certeza que vai transformar a vida de quem estiver nos ouvindo e nos vendo, tá bom? Um abraço, valeu! Amém. Obrigado, Isra. Isa, muito bem, não finaliza, Isa, pra gente dar um alô. Isa, obrigado por fazer parte hoje cedinho tava lá, né, pra estar aqui com a gente, obrigado mais uma vez, valeu!